A Sony não pretende mais lançar seus smartphones no Brasil, mas isso não impediu o Tudo Celular de trazer esse hands-on do Xperia 5 II, graças aos irmãos italianos do HD Blog que receberam o aparelho. Este é o mais recente celular top de linha da fabricante japonesa, e se você estava curioso para conferir o que ele tem a oferecer, fica até o final que vamos mostrar o que a novidade tem de bacana. O Xperia 5 II foi lançado em setembro e traz tudo o que você espera de um aparelho avançado, ou quase tudo. A Sony segue relutante em adotar entalhe e o seu mais recente lançamento ainda ostenta bordas que eram comuns na época do Galaxy S8. Isso faz com que ele seja maior que o S20, mesmo com tela menor. O aparelho tem qualidade premium, com corpo de metal e traseira em vidro com proteção Gorilla Glass 6. A certificação IP68 para proteção contra água, como já esperado de um celular da Sony. Porém, o novo tem entrada P2, que fez falta no antecessor. Quando a Sony lançou o Xperia 5 ano passado, achávamos estranho o seu design muito esticado, por causa da tela no padrão 21:9. Agora em 2020 há muitos lançamentos chegando com tela no padrão 20:9, o que faz a novidade da Sony não parecer tão exótica. Aliás, comparando as duas gerações do aparelho, vemos que nada mudou. Eles são do mesmo tamanho e a traseira continua igual. A Sony também decidiu não seguir a tendência atual de blocos gigantes com várias câmeras na traseira. É interessante ver que a fabricante conseguiu deixar o celular um pouco mais fino, mesmo com o aumento de bateria. O sensor biométrico continua na lateral, mas agora copia o mesmo comportamento do Xperia 1 II, ao servir como botão de energia e leitor de digitais. Ele está mais ágil e melhor do que antes. O Xperia 5 II possui tela OLED de 6,1 polegadas com resolução Full HD+, assim como seu antecessor. O painel não é exatamente o mesmo de antes, e agora é capaz de reproduzir conteúdo a 120 fps. Esse é o primeiro celular da Sony com tela de 120 Hz. O sensor de toque responde ao dobro da velocidade, tornando a resposta do sistema muito ágil. O que não teve melhorias foi o brilho do painel. Ele não chega a ser ruim, mas não compete com rivais da Samsung ou outras marcas que adotam tela OLED. Há suporte HDR, porém bastante limitado em serviço de streaming. A Sony alega que o Xperia 5 II tem a melhor calibração do mercado, e ele realmente apresenta belas cores, bastante próximas da realidade. Por padrão, vem em modo automático que calibra o painel de acordo com o conteúdo exibido, mas há várias opções para você configurar ao seu gosto. O alto-falante inferior fica ao lado da porta USB, no Xperia 5. Mas agora foi realocado para a frente do aparelho, o que torna a imersão com som estéreo muito melhor. Mesmo com os dois alto-falantes ficando de frente para o usuário, notamos que a potência sonora poderia ser melhor. É possível ativar o Dolby Atmos que turbina os agudos dando reforço nos vocais, o que dá a impressão de som mais alto. A impressão inicial é de que o Xperia 5 II é um bom celular para multimídia, mas não chega a impressionar. Bom, pelo menos em hardware ele deve conquistar muita gente. Aqui você recebe um belo conjunto com Snapdragon 865, 8 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento e bateria de 4.000 mAh. O que podemos esperar de um aparelho desse porte? Ele rodará bem em qualquer aplicativo ou jogo para Android sem engasgos. A tela de 120 Hz ajuda bastante a otimizar a fluidez das animações do sistema. O Xperia 5 II responde bem, como qualquer outro celular com Snapdragon 865. Ele vem com Android 10 em interface bastante limpa. O software é tão próximo do Android puro que traz o sistema de navegação por gestos da linha Pixel. Há algumas adições por parte da Sony, como a possibilidade de reduzir o conteúdo da tela para ficar mais fácil usar o celular com uma mão, e também o SideSense, que nos lembra a tela interativa da Motorola ou tela Edge da Samsung. Há ainda o Game Enhancer para bloquear notificações enquanto joga e fazer alguns ajustes para otimizar o desempenho em games. Você pode definir quais jogos devem usar o modo 120 Hz da tela, e há também um modo de redução de borrões para tornar a fluidez superior em jogos de ação. Enquanto muitas fabricantes apostam em câmeras com sensores de 108 megapixels, a Sony decidiu continuar nos 12 megapixels de antes. O que muda é que o sensor é muito maior e mais ágil. Isso garante melhores fotos noturnas, foco mais eficiente e rápida captura para não perder nenhum momento importante. A ultra-wide também evoluiu, apesar da resolução ter sido mantida. O novo sensor é maior e sofre menos distorções nos cantos das imagens, além de agora contar com foco automático. Por fim, há uma câmera teleobjetiva, fechando o pacote que agora entrega zoom óptico de 3 vezes.
Câmera é o ponto forte do Xperia 5.2 e a Sony investiu tanto nisso que o aparelho não vem apenas com um aplicativo para fotografar, mas sim 3 no total. O principal é voltado para usuários comuns que querem apenas apontar o celular e registrar a imagem. Há um segundo aplicativo com controles avançados para capturar as melhores fotos e um outro dedicado para vídeos. O modo profissional parece com a interface das câmeras mirrorless da Sony. Muitos usuários podem acabar se perdendo, mas aqui você terá controle total sobre a câmera do Xperia 5.2. Mas e as fotos, são boas? O top de linha japonês registra boas fotos e não apresenta muitos ruídos. Não há saturação exagerada como na linha Galaxy e tudo parece mais natural. Para quem está acostumado com os celulares da Samsung ou Xiaomi, pode achar as fotos do Xperia meio sem graça. As fotos noturnas apresentam sombras mais escuras do que vemos nos tops da Samsung e Apple, mas ainda assim temos boas imagens. A ultrawide tem qualidade similar à principal, apesar de apresentar mais ruídos. A filmadora grava com boa qualidade, tem excelente estabilização e foco ágil. O Xperia 5.2 é capaz de gravar vídeos 4K até 120 fps. Nada de 8K como outros com o Snapdragon 865 são capazes. O Xperia 5.2 foi lançado em setembro por $950 em sua versão com conectividade 5G nas cores preto, rosa, azul e cinza. Não espere ver a novidade por aqui, já que a Sony Mobile abandonou o nosso mercado. Se pretende importar, terá que pagar caro por ele por causa da alta do dólar, saindo por mais de R$5.000, sem impostos inclusos. Você acha que vale pagar tudo isso por ele? Sem dúvida, o Xperia 5.2 é um celular bacana, mas as nossas primeiras impressões é que ele não empolga diante dos rivais. O seu grande destaque está nos modos profissionais da câmera para fotos e vídeos. Mas a grande maioria dos usuários vai acabar usando o aparelho no automático, e assim ele perde o seu principal trunfo. Mas também queremos saber a sua opinião sobre ele. Comenta aí abaixo o que achou do novo top de linha da Sony e se sente falta da marca aqui em nosso mercado. Eu vou encerrando por aqui, lembrando que mais detalhes e imagens do Xperia 5.2 estão na pauta em texto que você acessa por meio do link aí abaixo. Um abraço e até a próxima!